Olá, amigos online, estou de volta, ainda com artigos da Lei 4320/64 que falam sobre a contabilidade pública, né? É a parte contábil da Lei 4320/64. Vamos ao próximo artigo na tela. Artigo 88. Os débitos, entendam aí, obrigações, e créditos, entendam, direitos, serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Ou seja, as obrigações e direitos deverão ser detalhados. A contabilidade, ela vai individualizar quanto está devendo, a quem está devendo, a origem desse débito. Tudo isso encontraremos nas informações contábeis. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Gente, muito cuidado aí. Aí a banca, a contabilidade evidenciará os fatos ligados apenas à administração orçamentária, financeira e patrimonial. Errada a questão. Orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Vamos avançar, entrando agora no capítulo 2, da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Como assim? Gente, quando a lei orçamentária anual ela é aprovada, ela libera na parte das despesas os chamados créditos. Créditos orçamentários, digamos 100. E ao longo do exercício financeiro, temos aqui o exercício financeiro, esses créditos, eles vão sendo utilizados. As despesas vão acontecendo. Ao final do exercício, teremos um saldo. Poderemos ter um saldo de um crédito não utilizado. E a contabilidade vai evidenciar tudo isso. O crédito que tínhamos, a execução orçamentária e o saldo final. Isso tudo veremos com mais propriedade no balanço responsável por essa evidenciação, que é o balanço orçamentário que veremos bem mais adiante. Portanto, a contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da lei de orçamento e dos créditos adicionais. O registro contábil da receita e da despesa. Também, na aula de orçamento, vimos e estudamos, dentro do assunto princípios orçamentários, o princípio da especificação. Princípio da especificação. Esse princípio, deixa eu apagar aqui. Esse princípio, só apagar aqui. Esse princípio da especificação, ele determina o detalhamento da despesa e da receita também. Então, a lei orçamentária anual tem a receita especificada e a despesa especificada. E quando elas forem executadas, tanto a receita quanto a despesa, a contabilidade deverá observar o que já estava na LOA, o código orçamentário, digamos assim, que estava na LOA. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende. Gente, essa dívida flutuante, ela está dentro do passivo financeiro. Então, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Como assim? Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Vamos entender melhor. Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Vamos supor que neste exercício financeiro, aqui, no final do ano, empenhamos e não pagamos, nem liquidamos, material de consumo no valor de 100. Então, essa despesa empenhada que não foi paga no final do ano, será tratada como restos a pagar. Neste mesmo período, empenhamos e não pagamos, não houve pagamento, uma parcela da dívida. Ora, se eu empenhei e não paguei, é o RP. Isso é o que determina a lei. Mas o que determinou também o artigo 92 da Lei 43/20? As parcelas da dívida que foram empenhadas, mas não foram pagas, deverão ser classificadas como serviços da dívida a pagar. As outras despesas empenhadas e não pagas deverão ser classificadas como restos a pagar. Então, a dívida flutuante separou, gente, ao colocar assim: a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Porque os serviços da dívida, que são parcelas da dívida que não foram pagas, empenhadas e não pagas, deveriam ser tratadas como restos a pagar pelo artigo 36. Mas pelo artigo 92, esses serviços da dívida não irão compor o RP. É como se a legislação tivesse dado outro nome para o RP. Chamou de serviços da dívida a pagar. Então, os serviços da dívida a pagar são parcelas da dívida que foram empenhadas, mas não foram pagas. Não chamaremos de restos a pagar, chamaremos de serviços da dívida a pagar. As outras despesas empenhadas e não pagas, essas outras, é que iremos classificar como restos a pagar. Inciso 3. Os depósitos, que são os recursos de terceiros, né? Rendas de terceiros. E inciso 4. Os débitos de tesouraria, que é a mesma coisa que operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Isso é um assunto de orçamento que já vimos. Então, os restos a pagar poderão ser processados ou não processados. Para registrar o RP, temos que registrar por ano de inscrição, quando é que ele foi inscrito? Por credor, estamos devendo a quem? E por fase da despesa. Já foi processado? Ainda não foi processado? É essa a ideia que traz o parágrafo único do artigo 92. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro. Então, gente, a contabilidade, ela não só registra a execução orçamentária, ela também registra a execução extra-orçamentária. Então, o registro dos atos e fatos não são apenas aqueles que dependem da execução do orçamento. Também temos o registro de atos e fatos, que vamos aprender, que independem da execução do orçamento.
Artigo 93. Vamos agora para o capítulo 3 da lei, da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Então, mais uma vez, a contabilidade se preocupando em controlar tudo aquilo que pertence à administração pública, pois haverá registros analíticos detalhados de todos os bens de caráter permanente. Então, o inventário. Você tem um inventário de bens imóveis, mas quais são os imóveis? É o edifício tal, o edifício tal, com a indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Então, gente, há uma conta X, XXX. É o registro sintético de um bem ou de bens móveis. Então, a contabilidade vai ter que registrar e contabilizar. Mas essa conta, ela tem várias contas correntes mostrando quais são os bens móveis que estão nesse total aqui consolidado. A contabilidade registrará tanto o aspecto analítico, como vimos no artigo 94, quanto o valor sintético, como está aqui no artigo 95. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Então, gente, o que acontece é o seguinte: quando se realiza uma auditoria, um controle interno, digamos, vai realizar uma auditoria, ele já tem a informação sintética daquele inventário. Mas quem tem a informação analítica detalhada é a unidade. Ele tem o valor dos bens móveis, 1 milhão. Mas dentro desse valor, 1 milhão, como os bens móveis estão dispostos, estão escriturados? Tem computador, tem cadeira, tem mesa. O inventário analítico com a unidade. O inventário sintético com a contabilidade que vai lá fiscalizar. Então, 1 milhão sintético tem que bater com 1 milhão analítico que está na unidade. Essa é a ideia. Voltem de novo. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Das receitas patrimoniais são aquelas que o ente arrecada porque explorou seu patrimônio, aluguéis, juros de títulos de renda, dividendos recebidos de uma Petrobras, arrendamentos, foros, laudêmios, etc. Artigo 97. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Então, a dívida fundada, ela é contraída em que situação? Em quais situações? Digamos que estamos elaborando aqui uma LOA. De um lado, despesa, do outro lado, receita. Perdão, vamos inverter aqui. Vamos apagar para deixar na sequência correta. Receita de um lado, aqui, receita e despesa. Aí começamos com a receita. Temos a tributária no valor de 100. Temos a receita
decorrente da exploração do patrimônio, valor de 50. E na despesa, o executivo começou a planejar, né? Aí tem despesa 1, colocar só o número, 80. Despesa 2, 20. Despesa 3, 100. Somando 200. Então, ele tem 200 da despesa. Mas, ao observar a receita, ele percebeu que até agora só tem 150. Então, o orçamento está desequilibrado. Então, para que haja o equilíbrio orçamentário, ele vai utilizar aqui uma receita de operação de crédito no valor de 50 para chegar no equilíbrio. Portanto, gente, essa operação de crédito é a dívida fundada. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário, foi o que eu acabei de explicar, ou a financeiro de obras e serviços públicos, caso a administração pública queira iniciar uma obra ou realizar um serviço público. Então, essa é a finalidade da dívida fundada. Detalhe, exigibilidade superior a 12 meses. Então, a dívida fundada, como tem um prazo de amortização superior a 12 meses, deverá ser registrada no passivo permanente. Já a dívida flutuante, no passivo financeiro. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Detalhar a dívida, simplesmente. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeiro comum. Então, isso para determinar os custos dos serviços prestados, do material que foi produzido. Então, é uma contabilidade especial, a de custos. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Por enquanto, basta saber que todo esse texto constituirá elemento da conta patrimonial. Aí a banca tira patrimonial e bota a conta de resultado. Não temos ainda a base para saber o que é uma variação ativa, dependente ou independente da execução orçamentária, o que é uma variação passiva. Não temos essa base ainda. Basta saber, por enquanto, aquilo que eu destaquei. Este artigo 100, ele vai abrir um assunto interessantíssimo e bem cobrado em provas de concurso. Variações patrimoniais, que veremos mais adiante. Mas, por enquanto, basta saber isso daí. Então, Wilson, todos esses artigos que você colocou até agora são artigos da Lei 4320/64, que trabalham a contabilidade pública, que é aquela pelo enfoque orçamentário. Exatamente. Você falou também que o objetivo da contabilidade é produzir dados para que outros tomem decisões. Exatamente. E como é que esses dados serão apresentados para o público interno e para o público externo? Como? Através de relatórios, através de balanços. E quais são os balanços previstos na lei? Vamos ver? Vamos lá. Capítulo 5, dos balanços. Artigos 101 a 106. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário,
no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. Então, gente, memorizem, decorem que os resultados gerais que a contabilidade pública vai apurar serão evidenciados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial e na DVP, demonstração das variações patrimoniais. Bem, a partir daí, vamos começar algumas questões. A contabilidade pública, item 1, deve evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Esse item, ele está certo, exatamente conforme reza o artigo 90 da Lei 4320/64. Então, esses artigos são explorados assim, gente. Podem ler bastante, porque a banca, geralmente, transcreve o artigo para uma questão. Certo? O item 1. Item 2. A contabilidade pública é disciplina que aplica na administração pública as técnicas de registros e apurações contábeis em harmonia com as normas gerais do direito financeiro. Exatamente, essa é a ideia da contabilidade pública. E a 4320/64 é uma norma geral de direito financeiro, não é? Está lá no artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Correto? O item 2. Item 3. A contabilidade pública é um conjunto de agentes econômicos. Opa! É um conjunto de agentes econômicos? Não. É uma especialização da contabilidade. Acabamos de conceituar no item 2, que estabelece metas específicas para um determinado período, comanda recursos e traça planos e decisões com relação às ações econômicas. Então, isso aí é o planejamento, não é a contabilidade. A contabilidade registra aquilo que foi executado com base no planejamento que já foi organizado. Então, fora o item 3. Item 4. A contabilidade pública aplica normas de escrituração contábil, registra a previsão da receita, a fixação das despesas e as alterações introduzidas no orçamento. Exatamente, toda a variação, quer seja ela orçamentária, financeira, patrimonial, será registrada, controlada pela contabilidade. Portanto, gente, pode-se afirmar que está correto apenas o contido em o que nós vimos aqui, letra E, 1, 2 e 4. Letra E é o gabarito. Vamos avançar. Mais uma questão. Com base na lei número 4320/64, julgue os itens que se seguem acerca da contabilidade pública. Item 1. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais deve ser feita pelo método das partidas dobradas. Opa, aquele método do Frei Luca Pacioli. Certo, não é, gente? Fundamentação legal para isso, artigo 86 da Lei 4320/64, que diz: a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Item 2. A contabilidade pública demonstra perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, realizem despesas
ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. E aí, o que é que vocês acham? Certa a resposta. Fundamentação legal, artigo 83. Realmente, a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Mais uma. A respeito dos conceitos gerais e da legislação básica aplicáveis à contabilidade pública, julgue os itens a seguir. Item 1. Ao não reconhecer contabilmente os encargos de depreciação e de amortização, apenas a baixa dos respectivos ativos, a administração direta compromete a apuração dos custos dos serviços e mantém os valores depreciáveis e amortizáveis superestimados. Primeiro, o que é uma depreciação? A depreciação ou a amortização é a correção do valor daquele bem, depreciável ou amortizável. É quando há uma utilização demasiada ou o uso, uma obsolescência tecnológica, é a correção do valor. Então a gente sempre costuma falar, né? Comprei um carro, saí da concessionária, já está depreciado em 20%. Ele já perdeu o seu valor perante os outros do mercado que ainda estão dentro da concessionária. Então essa perda do valor. A contabilidade pública, ela não realiza a depreciação e a amortização. Então não há essa baixa. Por conta disso, o bem fica superestimado e compromete, sim, a apuração dos custos, porque a depreciação é um elemento que compõe um custo a ser apurado. Portanto, gente, esse item, voltem para a tela, ele está correto, certo? O item de número 1. Item 2. Os saldos positivos dos fundos especiais remanescentes ao final do exercício financeiro devem ser revertidos às dotações originárias a ser objeto de reprogramação orçamentária por meio de créditos adicionais. Tá errado, né, gente? A fundamentação legal, artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Mais uma. Com base nas disposições da Lei nº 4320/64, sobre a contabilidade dos entes públicos, julgue os itens a seguir, verdadeiro V ou falso F, e assinale a opção que indica a sequência correta. Item 1. É função da contabilidade dos entes públicos evidenciar os fatos ligados à administração financeira, orçamentária e industrial. E aí, o que é que acham? Certo, não é? Fundamentação legal, artigo 89 da Lei 4320/64, pois a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Item 2. As tomadas de contas dos agentes responsáveis por bens e dinheiros públicos serão realizadas pelos órgãos de contabilidade, ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. E aí, certo também. Fundamentação legal, artigo 84. Item 3. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública somente a situação dos que arrecadem receitas e efetuem despesas. Somente dos que arrecadem receitas e efetuem despesas? Não. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas,
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Ok? E assim vem caindo, e assim vai cair. Não terminei. Daqui a pouco eu volto com muito mais.